Eu subo à tribuna hoje, poderia tê-lo feito ontem, porque foi ontem que o fato aconteceu. Mas o episódio precisa de uma reação enérgica do Brasil. O Senado Federal, um dos pilares da estabilidade institucional do nosso país, tem a obrigação, a responsabilidade de se posicionar frente às sucessivas práticas antidemocráticas do governo venezuelano, como das instituições internacionais, que estão alinhadas ideologicamente ao chavismo. Apresentei, por isso, na Comissão de Relações Exteriores, comandada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, um requerimento para convidar a União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, a explicar as sucessivas interferências na democracia brasileira, tentativas contrárias ao Código Internacional de Conduta, determinado ou celebrado no âmbito das Nações Unidas, a ONU. A União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, tomou partido recentemente sobre qual deve ser o rumo político da democracia brasileira na atual crise. É a mesma instituição que vetou, de modo autoritário e arbitrário, a participação do ex-ministro da Justiça e ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, para chefiar os observadores das eleições parlamentares da Venezuela, marcada para o próximo dia 6 de dezembro. A UNASUL, por iniciativa venezuelana, sugeriu trocar, assim, o ex-ministro Nelson Jobim por Jorge Tayana, que é ex-chanceler argentino, alinhado ideologicamente com o chavismo e com as práticas antidemocráticas aqui para acompanhar as eleições da Venezuela. Esse gesto não é uma afronta, um desrespeito ao ministro Nelson Jobim. Este gesto e essa atitude são uma afronta ao povo brasileiro, uma afronta ao Congresso brasileiro, uma afronta à Justiça Eleitoral brasileira, uma afronta à Presidente da República do nosso país. E eu quero subir aqui nessa tribuna para elogiar a Presidente de acordo com o gesto que ela tomar diante dessa intromissão inadequada, dessa desrespeitosa atitude com o Brasil. O ex-ministro Nelson Jobim atuou nos 3 poderes, foi constituinte pelo Rio Grande do Sul, aqui no Senado, no Congresso Nacional. Foi ministro da Justiça e da Defesa, ministro do Supremo Tribunal Federal, agora designado pela própria presidente Dilma Rousseff para comandar a delegação da Unesul, que teria a responsabilidade de acompanhar com visão independente o processo das eleições da Venezuela no dia 6 de dezembro. Com essa decisão, já sabemos que a UNASUL vai dizer amém a tudo o que acontecer nessas eleições. Não terá isenção, apenas para condenar se a oposição tiver sucesso. Disso nós já sabemos e já antevemos esse resultado. O Tribunal Superior Eleitoral do nosso país, o TSE, demonstrou grandeza ao não participar do processo de observação do pleito venezuelano. Essa atitude do TSE só faz aumentar as dúvidas e as suspeitas sobre as eleições que ocorrerão no próximo dia 6 de dezembro. Não foi o ex-ministro Jobim que foi ofendido, como eu disse, com essa decisão. Quem foi ofendido foi o povo brasileiro, foi o nosso país, foi a presidente Dilma Rousseff. Não é de hoje que as relações com a Venezuela estão conflitadas. Antes, o governo Maduro rejeitou o monitoramento da OEA nas eleições próximas parlamentares. Antes disso, parlamentares brasileiros que estavam em missão humanitária aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foram impedidos, senador Jorge Viana, em junho deste ano, de visitarem presídio em Caracas opositores presos pelo governo Nicolás Maduro. Durante a visita, o veículo que transportava os senadores foi cercado por manifestantes pró-governo e os senadores foram ameaçados. Eu fiz um requerimento, aliás, do senador Aloysio Nunes Ferreira, presidente da nossa Comissão de Relações Exteriores, para um ato de repúdio por esta casa a este gesto do governo da Venezuela. Com muita honra, concedo a parte ao senador Jorge Viana.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência traz um assunto que eu acho que é importante, porque de nada nós estamos aqui tentando melhorar o nosso país, temos uma crise econômica, que parte é decorrente de uma crise política, ainda um processo que se estende desde a última eleição, mas o país, o Brasil, tem sido uma referência do ponto de vista da democracia, tem respeitado a independência de suas instituições. E, como tal, em um país continental como o Brasil sempre tem que ajudar para que também os seus vizinhos aperfeiçoem sua democracia. Eu acho que foi uma conquista do continente, do povo que vive aqui, do povo latino-americano, na democracia. Eu mesmo estou trabalhando com o senador Aloysio Nunes, presidente da comissão, estamos ainda, a ideia de levar uma missão oficial que possa ter parlamentares de várias opiniões em relação à Venezuela, para ver se superamos esse triste episódio que foi da tentativa de 2 grupos parlamentares. Um foi, o outro não conseguiu cumprir sua missão. Mas fiquei surpreso e fiquei, como todos, também lamentando, para usar uma palavra amena, esse posicionamento que nós tomamos conhecimento ontem. Eu hoje assinei a nota de repúdio, estava presidindo a sessão, porque isso não ajuda em nada, atrapalha muito e cria, de fato, aí sim, uma suspeição. Porque se tem um nome que unifica os brasileiros, é o nome do ex-ministro Nelson Jobim. Nos unifica a todos. Eu falei isso na última vez que ele esteve aqui, prestando um depoimento, nos ajudando no debate sobre defesa aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O ministro Nelson Jobim tem um dos mais brilhantes currículos brasileiros. Foi constituinte, um advogado renomado, foi ministro da Justiça, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE e, por sugestão, por indicação do próprio TSE, a presidenta Dilma acatou, mais o Itamaraty, o governo brasileiro indicou para a Unasul seu nome, para que ele funcionasse como observador, isento que profundo conhecedor dos direitos e, essencialmente, do que é um processo eleitoral. E aí esse veto feito pelo governo, pelas autoridades venezuelanas, ele é algo que merece o nosso protesto, o nosso repúdio. Da mesma maneira que faço esse registro, eu registro aqui meus cumprimentos ao ministro Dias Toffoli, que preside o TSE brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, pela nota que fez, porque não podia ter outra posição. Com todo o respeito que eu tenho, conheço a Venezuela, tenho a autonomia mas não pode, nós não podemos silenciar diante desse episódio. Então, aqui, eu cumprimento Vossa Excelência, fica o meu protesto, porque eles tinham a oportunidade de ter um juiz, um ex-juiz isento, uma pessoa com grande conhecimento que chancelaria esse processo eleitoral, como poucos podem chancelar, como observador, que era o ex-ministro Nelson Jobim. E, diante dessa atitude absolutamente equivocada, e que, de alguma maneira, afronta o próprio Brasil, eu acho que todos nós temos que, no mínimo, protestar e dar aqui solidariedade ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pela postura que adotou em relação à nota, para ver se há aí, quem sabe, um recado explícito e que as autoridades venezuelanas mudem de posição, sob pena dessa eleição que ainda não começou, já começar sob forte suspeição. Eu fico extremamente confortada com a parte de Vossa Excelência, muito confortada, porque conheço as suas posições, mas, sobretudo, conheço e respeito a sua independência. E, da mesma forma, senador Jorge Viana, quero também aqui, publicamente, já fiz críticas ao ministro Toffoli por conta da questão da urna eletrônica, da impressão do voto, que eu sou autora de um projeto. Então, divergimos nesse aspecto, mas quero hipotecar aqui publicamente a inteira solidariedade, à grandeza e ao gesto da nota assinada pelo presidente Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral, a essa atitude inaceitável, desrespeitosa
desrespeitosa ao povo brasileiro, desrespeitosa ao Congresso Nacional, desrespeitosa e afronta a chancelaria brasileira, que tem feito um esforço notável para manter essa situação dentro. O esforço que fez a chancelaria brasileira para que a Venezuela entrasse no Mercosul. O Brasil brigou com o Paraguai por causa da Venezuela dentro do Mercosul. É uma afronta à justiça eleitoral. É uma afronta, enfim, ao povo brasileiro, à nação brasileira. A Venezuela está cercada de problemas por todos os lados. Presos políticos, estado de exceção em algumas áreas fronteiriças, várias delas em boa votação oposicionista. A imprensa sufocada, jornais fechados, emissoras de televisão fechadas. São, portanto, fatos que comprovam a perseguição a opositores e aos críticos, como é a imprensa, com estímulos às provocações e à violência. São práticas inaceitáveis. Uma delas, culpar as vítimas pela violência atual, processando-as e prendendo-as porque pensam diferente ou porque não concordam com o regime ditatorial chavista. Senadora Vanessa Graziotin, eu peço um instante só para encerrar este pronunciamento pela gravidade deste momento nessas relações bilaterais e dentro da própria Unasul. O Brasil, ao contrário, como disse o senador Jorge Viana, e eu repito aqui, vive e respira democracia. As suas instituições, senador Jorge Viana, estão absolutamente consolidadas e funcionando dentro de um regime de absoluto Estado de Direito. É o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal como órgão de Estado, operando em situações extremamente complicadas como esta Operação Lava Jato. Nós temos que reconhecer esse crime. O Brasil, ao contrário, está nessa situação. Não pode, portanto, se calar diante desses fatos. O Congresso brasileiro não pode ter uma atitude passiva diante dessas arbitrariedades cometidas por um presidente que usa a violência para massacrar qualquer oposição, para calar ou impor sua vontade. Os princípios da observação eleitoral internacional, que fazem parte da Declaração da ONU de 27 de outubro de 2005, são muito claros e evidentes sobre este básico preceito democrático. E aqui transcrevo na leitura do que diz essa cláusula das Nações Unidas sobre observação num processo eleitoral. Abre aspas, a observação eleitoral internacional, que se concentra nos direitos civis e políticos, integra-se na monitoração internacional dos direitos humanos e deve ser conduzida com base nos mais altos padrões de imparcialidade relativamente aos concorrentes políticos nacionais, assim como deve ser alheia a qualquer consideração bilateral ou multilateral que possam afetar o sentido da imparcialidade. Olha a clareza desta cláusula das Nações Unidas a respeito do monitoramento eleitoral. E isto aqui foi rasgado pela Venezuela, pelo governo Maduro. Para encerrar, senhora presidente Vanessa Graziotin, eu preciso não só solicitar a Vossa Excelência a transcrição nos anais do Senado Federal, mas vou tomar a liberdade, com a autorização, sem dúvida, do seu autor, que eu admiro muito, meu ex-colega, jornalista Clóvis Rossi, que num primoroso artigo publicado hoje no jornal Folha de São Paulo, resume também o sentimento desta casa e, particularmente, o meu sentimento, como cidadã gaúcha que sou conterrânea do ministro Nelson Jobim. Escreveu ele o seguinte: a decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de não participar do processo de observação do pleito venezuelano de dezembro tem um efeito imediato e gravíssimo. Coloca sob imensa suspeição uma votação já cercada de sombras por todos os lados. Presos políticos, estado de exceção em algumas áreas fronteiriças, não por acaso, várias delas de boa votação oposicionista. A nota do TSE põe mais uma sombra, a impossibilidade de iniciar a avaliação da observância da equidade na contenda eleitoral, o que, a menos de 2 meses das eleições, inviabiliza uma observação adequada. É uma maneira indireta de dizer que a decisão pode não ser justa, uma das 2 palavras utilizadas pela comunidade internacional para avaliar um pleito. A outra palavra é livre. A outra consequência da nota é a de
A outra consequência da nota é a de pôr o governo brasileiro em uma enorme dificuldade, para que é preciso recapitular o processo todo. Depois que a Venezuela rejeitou o monitoramento da OEA, Organização dos Estados Americanos, mais tradicional e mais aparelhada para esse tipo de situação, o governo brasileiro esmerou-se para criar, no âmbito da Unasul, União das Nações Sul-Americanas, um mecanismo que desse o máximo de credibilidade à observação do processo eleitoral. Parte desse esforço incluiu a designação do ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim, para comandar a delegação da Unasul, escolha que, sempre de acordo com o TSE, foi encampada pela presidente Dilma Rousseff e levada adiante pelo Itamaraty. Agora que a Unasul, claramente, por iniciativa venezuelana, sugere trocar Nelson Jobim por Jorge Itaiana, ex-chanceler argentino, a presidência da República está sendo desautorizada. E eu acrescentaria, desrespeitada. Assim que Dilma e seus assessores diplomáticos voltarem da viagem, supõe-se que estavam voando no momento em que saiu a nota do TSE ou logo depois dela, a presidência terá que tomar uma de duas atitudes. Ou referenda a indicação de Jobim e exige que sua missão comece imediatamente, para poder avaliar a equidade na contenda eleitoral, já com o atraso apontado pelo TSE, ou, se a Unasul, as autoridades venezuelanas não aceitarem, denuncia o pleito como viciado. Qualquer outra atitude será de uma covardia. Vou repetir esta frase, porque esta frase não é só uma frase de grande força, mas ela encerra uma grande verdade. Qualquer outra atitude da presidente Dilma Rousseff nesse episódio será de uma covardia insólita se não impuser a posição brasileira. E é exatamente por isso que eu estou pedindo a transcrição e agradecendo a Clóvis Rossi pelo primor do que escreveu. E quero subir aqui nessa tribuna para elogiar a presidente Dilma Rousseff, se assumir exatamente esse compromisso na defesa do interesse e da soberania nacional diante de um ato arbitrário, antidemocrático tomado pelo governo Nicolás Maduro ao recusar a presença de Nelson Jobim na liderança desta comissão da Unasul. Eu estou encerrando, senador Jorge Viana, mas eu penso que o seu aparte foi tão primoroso, não se negará também conceder uma parte ao senador Cássio Cunha Lima. Certamente, senador Cássio. Agradeço ao presidente da sessão, a senadora Ana Amélia, pela concessão do aparte. Eu estava aqui próximo do plenário, no gabinete da liderança do PSDB, e ouvia o seu importante pronunciamento. Um pouco ofegante, vim correndo. Obrigada, senador. Para não perder a oportunidade de registrar não apenas as minhas felicitações. Não sei se Vossa Excelência ouviu o meu aparte que eu fiz. Infelizmente, não. Mas foi nesse propósito. Primeiro, lamentando que um nome como o do ministro Jobim, que tem um dos mais brilhantes currículos desse país, que nos unifica a todos, como observador, ter sido vetado. E o segundo, elogiando a postura do TSE, do ministro Toffoli, que tomou a atitude que era adequada. E que, se as autoridades da Venezuela não adotarem nenhuma postura diferente, esse processo já começa sob forte suspeição. Eu fiquei muito grata, até para que Vossa Excelência recupere bem a respiração, senador Cássio. O senador Jorge Viana, que todos nós conhecemos, teve nesse aparte uma atitude que orgulha todos nós, especialmente a mim, que eu conheço, pela forma como ele se manifestou e, igualmente, como dentro da linha do meu posicionamento, certamente será o de Vossa Excelência nesse aparte, que eu já antecipadamente agradeço, senador Cássio. Eu renovo, senadora Ana Amélia, a oportunidade de poder participar desse seu importante e oportuno pronunciamento, uma vez que em jogo está
a democracia na América Latina. Não faz muito tempo que esse plenário foi palco de calorosos debates em relação a 2 missões de senadores no país vizinho e irmão da Venezuela. E óbvio que a recusa por aquele governo de receber os observadores internacionais, e aí sequer, com todo o respeito, amizade pessoal que tenho com o ministro Jobim, fui constituinte com Nelson Jobim, e da Constituinte para cá sempre construí com ele uma relação muito fraterna. E proclamo e reconheço, obviamente, todos os méritos, qualidades, espírito público, saber jurídico, honradez que Nelson Jobim carrega ao longo da sua trajetória. Mas eu sequer fulanizaria o argumento. Poderia ter sido Nelson, Joaquim, Manuel ou José. Qualquer que fosse o observador indicado pelo Estado brasileiro e que fosse recusado pela Venezuela, deveria ter a nossa repulsa, como está tendo. Vamos aguardar uma manifestação da presidente Dilma Rousseff e não terei, assim como Vossa Excelência, qualquer dificuldade em reconhecer esse gesto em defesa da soberania brasileira, dos tratados internacionais, das relações entre os países e, no fundo, o que fica de rescaldo desta posição equivocada da Venezuela é a transformação na dúvida na certeza. Se nós tínhamos dúvidas em relação à lisura das eleições venezuelanas, hoje podemos ter certeza que ali se prepara mais uma fraude eleitoral para se perpetuar no poder um governo que não representa de forma legítima a maioria do povo venezuelano, uma vez que, quando você se recusa a ter esta observação e este acompanhamento internacional, na prática você está dando um atestado de ausência de idoneidade do processo, de ausência de transparência nas eleições, e isso acende uma luz vermelha para o Brasil. E aqui quero deixar muito claro que não estou questionando o resultado das eleições no Brasil. Vez por outra, nesse embate político, desculpa me prolongar um pouco mais, somos acusados disso, daquilo outro, falas nossas em plenário são editadas e colocadas parcialmente nas redes sociais, e nós estamos vendo tudo isso acontecer no Brasil, mas o fato é que o sistema da urna eletrônica brasileira tem vulnerabilidades. Coincidência ou não, a Venezuela usa um sistema de urna eletrônico. Vou repetir, senadora Vanessa, senador Lindenberg, presidente Jorge Viana, não estou aqui questionando o resultado da eleição pretérita para presidente da República. O que eu estou afirmando, para que minha palavra não seja distorcida, é que, de fato, a urna eletrônica apresenta vulnerabilidades. Inclusive, a auditoria feita pelo PSDB não questiona o resultado da eleição, mas reafirma que o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável, sim. Ele não está protegido contra invasões. E, portanto, que fique aceso essa luz vermelha também nas eleições brasileiras, para que nós possamos aprimorar nossos sistemas, receber os visitantes. Senadora Ana Amélia, não quero abusar da boa vontade de Vossa Excelência, numa parte muito longa, mas o meu testemunho nesse instante, não apenas em caráter pessoal, mas é a palavra do PSDB, é de apoio integral à manifestação de Vossa Excelência e a subscrição no teor integral do seu pronunciamento, para que nós possamos repudiar este ato antidemocrático praticado pelo governo da Venezuela, que, como eu disse e repito, transforma a dúvida na certeza. Se tínhamos dúvidas em relação à lisura do processo eleitoral venezuelano, hoje temos certeza que ali se prepara mais uma fraude contra aquele povo. Senador Cássio Cunha Lima, fico muito honrada com o seu à parte. E quero lhe dizer que a cláusula que as Nações Unidas, no dia 27 de outubro de 2005, redigiu sobre a observação de pleitos, ela é um direito humano.
mais do que a questão de fazer mas é uma questão vinculada ao capítulo dos direitos humanos. E sabe o que a Venezuela fez com isto, que é uma regra das Nações Unidas? Simplesmente isso aqui, senador. Ela rasgou uma cláusula de interesse humanitário, de interesse dos direitos humanos. Rasgou a própria democracia e a própria liberdade. Foi isso que Nicolás Maduro fez, e foi desrespeitoso com o povo brasileiro, com o governo brasileiro, com o Itamaraty, com o Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu agradeço a Vossa Excelência, passo a palavra ao senador Lazier Martins, desculpe, senador, mas o tema eu acho que é, e o senador Petecão, para encerrar aqui, agradecendo a manifestação e agradecendo a senadora Vanessa, agradecendo a Vanessa. Senadora Jorge Viana, o senhor tem a sensibilidade política para isso, a senadora Vanessa também, podendo até discordar de algumas manifestações aqui, mas eu penso que o momento é relevante. Muito obrigado, senadora Ana Amélia, e quero ser bem sucinto, apenas para endossar por inteiro o seu pronunciamento e compartilhar da sua indignação com este gesto do governo venezuelano, que é lançado contra uma das personalidades mais respeitáveis do Brasil, que é o jurista Nelson Jobim. E eu falo isso de cadeira porque convivi durante todo o período da Faculdade de Direito, nós somos colegas. É uma pessoa admirável e que muito honra o Rio Grande do Sul. E como disse agora o senador Cássio, se a Venezuela toma essa atitude de selecionar quem quer que eles querem... Quer selecionar quem deva ir para acompanhar o processo eleitoral, isto é mais do que suspeito, isto é certeza. Está por se perpetuar lá, por se perpetrar uma eleição fraudulenta. Nós não temos mais dúvidas quanto a isso, e daqui para diante vamos acompanhar os acontecimentos. Muito obrigado. Obrigada, senador Lazier Martins. Senador Sérgio Petecão. Eu queria só cumprimentar a todos os visitantes que estão acompanhando aqui no plenário essa sessão. Muito obrigada pela presença. Senadora Ana Amélia, primeiramente, queria também, na mesma linha dos colegas, parabenizá-la pela sua coragem. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive, assinei aquele manifesto de repúdio e, quando conversei com Vossa Excelência, a senhora já expressava a sua indignação, o seu descontentamento, que não chocou só a senhora. Ontem mesmo nós tratamos desse assunto aqui. O senador Ferraço já abordou esse assunto na tribuna do Senado e eu tive a oportunidade de aparteá-lo. Eu estava também no meu gabinete, quando vi a senhora fazer uso da tribuna, eu fiz questão de estar aqui para prestar meu apoio, a minha solidariedade. Eu tive a oportunidade de fazer parte daquela comitiva que foi até a Venezuela. Quando chegamos aqui, fizemos aquele relato daquela situação, que aquele povo está passando, a situação que os políticos estão passando, e, inclusive, alguns colegas aqui, de uma certa forma, até tripudiaram, dizendo que nós estávamos exagerando na dose. Agora, veio apenas a confirmação daquilo que nós já estávamos divulgando, do que nós já estávamos prevendo. Agora, para nós, brasileiros, para nós, membros aqui do Senado, para nós é uma afronta, que uma pessoa como o ministro Nelson Jobim, que é um patrimônio moral do nosso país, né? E no momento que a Venezuela, o Brasil querendo apenas dar a sua contribuição, de dar maior transparência nesse processo eleitoral, que ajudar a própria Venezuela. Se é verdade que eles querem, se eles querem fazer uma eleição legítima, uma eleição democrática, não tinha ninguém, né, com todo respeito aos brasileiros, mas ninguém mais importante que Nelson Jobim para poder dizer o que passou que iria passar naquele país. Então, aqui fica também o meu repúdio e a minha indignação, e queria me prestar a minha solidariedade a Vossa Excelência, porque hoje, na conversa que tivemos na comissão,
a senhora já expressava isso para mim. Então, a senhora está de parabéns pela sua coragem de trazer esse tema à tribuna do Senado. Parabéns, senadora. Muito obrigado, senador Sérgio Petecão. Também acompanho Vossa Excelência. Queria dizer, senador Jorge Viana, encerrando, Vossa Excelência liderou, junto com o senador Aloysio Nunes Ferreira, um esforço, uma tentativa de ir acompanhar na Venezuela no dia 6 de dezembro, um pouco antes, e teve a gentileza de me convidar. Eu aceitei, porque vi em Vossa Excelência a autoridade, também a autoridade, com a independência que tem, com o respeito que tem desta casa, a proporcionar aquela avaliação isenta. Iriam lá senadores favoráveis, senadores aliados ao pensamento ideológico do governo e senadores que não são alinhados ao governo. Então, eu tinha aceito fazer isso. Tenho certeza que Vossa Excelência, pelo que disse no aparte, está com o senador Aloysio Nunes Ferreira, que é o autor, encerrado esse esforço, enquanto não for mudada a atitude da Venezuela. Eu, pelo menos, senador, me nego a ir lá enquanto não for desfeito este ato desrespeitoso ao Brasil e ao povo brasileiro, ao Congresso Nacional, à Justiça Eleitoral Brasileira e ao Ministério das Relações Exteriores, mas, sobretudo, à figura da presidente Dilma Rousseff. Eu tenho certeza que ela vai tomar uma atitude que vai orgulhar os brasileiros se vier aqui, mas se ela não tomar, nós também viremos aqui para cobrar um gesto mais audacioso e mais corajoso nesse processo. O senador, o presidente... Um minuto, peço um minuto. Deixa eu me falar. Ele esteve na Venezuela, ele viu de perto. Senador José Medeiros, a senadora Vanessa está ansiosa para ocupar a tribuna e eu, então, desço da tribuna agradecendo. Tenho certeza que Vossa Excelência evocaria também os apartes dos demais senadores, mas é para cumprir aqui o ritual da sucessão na tribuna. Muito obrigado a todos os senadores que apartearam.